Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar de um caso que é bem conhecido dentro dos Estados Unidos e fora, que é o caso da Dália Negra. Assim como eu fiz no caso do assassino de Cleveland, eu queria dar um aviso antes de entrar no vídeo propriamente dito, que esse caso é um caso extremamente violento, que vai ter algumas descrições gráficas. Eu vou evitar ao máximo falar detalhadamente, mas de qualquer forma pode ser que o tema seja muito pesado, que seja algum gatilho para alguma pessoa ou que alguém se sinta desconfortável. Então eu não recomendo que assistam esse vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal, então é só clicar aqui na playlist. A Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924 em Massachusetts, nos Estados Unidos. A família dela perdeu dinheiro durante a quebra da bolsa e a Grande Depressão de 1929. Eu falei um pouco desse tema também no vídeo do assassino de Cleveland. Lá eu explico um pouco melhor o que foi isso. Mas, enfim, a família dela perdeu esse dinheiro. O pai dela desapareceu depois disso e a família achou que ele tinha cometido suicídio por causa dessa perda de dinheiro. A mãe da Elizabeth, então, continuou com a vida e ela arranjou um trabalho como contadora e continuou trabalhando para sustentar a Elizabeth e as irmãs, que eram outras 4. O tempo passou e a Elizabeth cresceu e ela se tornou uma mulher muito bonita. Ela tinha um corpo dentro dos padrões da época, tinha cabelos bem escuros, quase pretos, volumosos, ondulados e olhos bem verdes. A sua marca registrada era usar uma flor no cabelo. Em 1942, quando a Elizabeth já tinha 18 anos, a família recebeu uma carta do pai na qual ele relatava que ele tinha fingido suicídio, ele pedia desculpas e também dizia que ele tinha se mudado para a Califórnia e recomeçado a vida lá. A Elizabeth sentia que ela não pertencia àquele lugar, que o destino dela era ter uma vida muito maior e muito melhor, que o futuro dela tinha muito mais coisas do que passar a vida inteira em uma cidade pequena. Então ela resolve ir morar com o pai. Ele morava numa cidade da Califórnia chamada Vallejo e trabalhava numa base militar. Então ele propôs para Elizabeth que ela poderia ir morar com ele, desde que ela fizesse os serviços domésticos lá da casa dele, então aí ela não precisaria pagar aluguel. Pouco tempo depois dela se mudar para lá, ela e o pai se desentenderam, porque a Elizabeth não cumpriu com a parte dela do trato, ela não fazia as tarefas de casa, passava a maior parte da noite fora, ia em festas, em bares, e isso foi irritando o pai dela. Depois de só 3 semanas morando juntos, o pai perdeu a paciência com ela e a expulsou de casa, disse que ela queria ela fora dali e ela não teve alternativa senão ir embora. A Elizabeth não queria voltar para casa da mãe, afinal de contas ela já estava na Califórnia, então ela resolveu que ela procuraria um emprego e ela realmente conseguiu em uma base militar. Lá dentro tinha uma espécie de lojinha que vendia um pouco de tudo, vendia roupas, vendia comida e todo o dinheiro que faturava lá era revertido para a própria base. Então ela conseguia um emprego lá e ficou nesse lugar por mais ou menos 9 meses. No começo ela era bem tímida, ela demorou um pouco para se soltar, mas depois ela começou a sair até com vários soldados e inclusive nessa época ela foi presa num bar, porque ela era menor de idade e estava consumindo bebida alcoólica. Ela foi enviada de volta para casa da mãe pela polícia, mas ela não quis ficar lá. Ela finalmente tinha saído de Massachusetts, né? Então ela começou a morar em várias cidades. Ela morou um tempo em Miami, depois um tempo em Los Angeles, até que em 1946 ela resolveu ir para San Diego, na Califórnia. Isso aconteceu mais ou menos em dezembro de 1946. E ela foi pra lá totalmente despreparada, ela simplesmente resolveu ir e foi, na loucura, sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar. Logo que ela chegou lá, ela conheceu uma mulher chamada Dorothy, era uma mulher que trabalhava no teatro, e as duas se deram bem de imediato. A Elizabeth contou para Dorothy que ela não tinha planos, não tinha nem onde ficar naquela noite, e a Dorothy, como tinha gostado muito da Elizabeth, a convidou para ficar na casa dela. A Elizabeth aceitou e disse que não ficaria muito tempo e tal, mas ela acabou ficando mais de um mês, até janeiro de 1947, quando ela avisou a Dorothy que estava indo para Los Angeles. Ela disse que seria a próxima aventura dela, que ela pegaria carona com um conhecido chamado Red,
E foi isso, ela simplesmente foi embora, se despediu da Dorothy e foi em direção a Los Angeles. Ela pediu carona para um hotel chamado Biltmore e ela encontraria com uma das irmãs lá, supostamente, mas ninguém sabe confirmar se realmente elas se encontraram. E a Elizabeth foi vista por funcionários do hotel fazendo uma ligação lá do saguão e ela parecia bem ansiosa e agitada. Essa foi a última vez que a Elizabeth foi vista com vida por alguém. Em 15 de janeiro de 1947, a polícia recebeu uma ligação de uma testemunha que dizia ter visto um corpo ali num terreno próximo à calçada. Os policiais foram imediatamente para o local e, quando eles chegaram lá, ficaram completamente chocados com o que viram. A cena ali era extremamente violenta e pesada, e agora eu vou fazer uma descrição. Então eu aconselho que quem não queira ouvir ou quem se sinta incomodado com esse tipo de detalhe pode pular o vídeo. Eu vou colocar aqui para qual minuto você tem que pular para não ouvir essa parte. Ali no terreno, bem próximo à calçada, havia um corpo feminino que estava cortado no meio, mais ou menos na altura da cintura. Ela também tinha cortes bem profundos na testa, na genitália, e ela também tinha um desenho de jogo da velha cortado assim na pele, mais ou menos na altura da cintura. Ela tinha também cortes bem profundos na região do rosto, perto da boca, que davam uma aparência de sorriso de coringa para ela. Também havia marcas no pescoço, indicando que ela foi estrangulada, e nas mãos e nos pés, que demonstravam que ela ficou presa em alguma corda ou alguma coisa do tipo. A polícia também percebeu que ela ficou de bruços, ou seja, de barriga para baixo, por um longo período depois da morte, porque quando você morre, o sangue para de circular e dependendo da posição que você fica, aquilo deixa uma marca arroxeada na sua barriga ou nas suas costas. Ou seja, se você morre e fica de barriga para cima, você fica com uma mancha nas costas, porque o sangue desce, e se você fica de barriga para baixo, essa mancha vai ser na barriga e no peito. A parte da frente da Elizabeth estava bem arroxeada, que mostrava que provavelmente ela ficou de bruços. Mas isso também comprovava que o corpo havia sido colocado lá, porque quando ela foi encontrada, ela estava de barriga para cima. Alguém mexeu nesse corpo em algum momento. Apesar disso, não tinha sangue nenhum no local, o corpo havia sido completamente drenado, não tinha uma gota de sangue nem dentro, nem fora, nem ao redor, o que era extremamente bizarro porque ela havia literalmente sido cortada ao meio. A polícia não tinha nenhuma pista de quem poderia ter feito isso, então a primeira coisa que eles fizeram foi tentar ir atrás da pessoa que fez a ligação, que localizou o corpo, para ver se essa pessoa tinha visto alguma coisa ou se tinha alguma informação. A mulher que fez essa ligação, ela tinha saído com a filha pequena, elas estavam indo fazer compras e ela estava passando ali pela calçada quando ela avistou algo que ela achou que fosse um manequim. Só que chegando mais perto, ela começou a ficar em dúvida se realmente era um manequim ou se era uma pessoa. Então ela correu para a casa mais próxima, pediu para usar o telefone e ligou para a polícia. Então nenhuma informação nova surgiu quando eles interrogaram essa mulher. O legista examinou esse corpo, colheu as digitais e aí que eles descobriram quem era essa mulher, que era de fato a Elizabeth. Como ela havia sido presa alguns anos antes desse crime, a polícia tinha as impressões digitais dela no banco de dados deles e conseguiram verificar que era ela. Então eles foram até a casa do pai da Elizabeth para contar o que tinha acontecido e a reação dele surpreendeu os policiais porque ele estava completamente bêbado e ele disse que ele não se importava que a filha tinha sido assassinada e se recusou a acompanhar os policiais para ir reconhecer o corpo. Eles contataram então a mãe da Elizabeth, que foi para Los Angeles imediatamente e reconheceu o corpo da filha. De alguma forma, a polícia ficou sabendo que a Elizabeth estava morando com a Dorothy um pouco antes do crime e foram até a casa dela para saber se ela tinha alguma informação sobre o caso. Ela contou sobre o homem com o qual a Elizabeth tinha pego uma carona para Los Angeles e disse que a única coisa que ela sabia é que o nome dele era Red e descreveu ali mais ou menos como era o carro dele. A polícia vasculhou os hotéis ali baratos de beira de estrada da cidade e localizaram em um dos hotéis um registro de um hóspede que fez check-in no dia 19 de dezembro de 1946 e que tinha um carro que batia com a descrição dada pela Dorothy. O nome desse homem era Robert Manley. Eles conseguiram uma foto dele no banco de dados da polícia e levaram até a Dorothy para ela ver se era o mesmo homem que tinha dado carona para
da Elizabeth e realmente era. Fizeram uma investigação sobre ele e descobriram que ele era casado, morava na Califórnia e que era engenheiro. 2 dias depois do crime, ele teria mudado para São Francisco com um amigo, o que causou bastante suspeita na polícia. Os policiais foram então até a casa desse amigo e eles armaram uma emboscada para tentar pegar os dois. Esperaram 2 dias sem o menor sinal, nem do amigo do Robert e nem do Robert, até que no dia 19 eles apareceram na casa desse amigo e o Robert foi levado pela polícia. Ele foi preso e interrogado pela polícia, o carro dele foi revistado, mas não encontraram nenhuma prova e tiveram que liberá-lo. A essa altura, a mídia já estava sabendo desse caso e ficou todo mundo em polvorosa lá na cidade, tanto a mídia quanto a população, e queriam saber o que tinha acontecido. A Elizabeth recebeu o apelido de Dália Negra pela mídia. Ela tinha o cabelo bem escuro, ela sempre usava uma flor no cabelo, então foi daí que surgiu o nome. As pessoas só falavam disso, mais ou menos um mês se passou e a polícia tinha 0 suspeitos. Muitas pessoas confessaram ter cometido esse crime, mas no final das contas ou era mentira ou não tinha evidências o suficiente, então eles não conseguiam sair do lugar com esse caso. Eles recebiam também muitas cartas de pessoas que diziam ter cometido esse crime, mas uma delas eles acreditavam que seria verdadeira, porque a pessoa, quem quer que tenha sido, enviou junto com a carta itens pessoais da Elizabeth, mandou uma agenda dela que estava sempre na bolsa. Então aí eles perceberam que provavelmente esse era o verdadeiro assassino. Em fevereiro, o Robert foi preso novamente, mais um homem foi preso também, mas acabou não dando em nada porque não havia evidências e a polícia foi obrigada a soltá-los. Depois de alguns meses, outro suspeito surgiu, chamado George. Alguns amigos viram uma foto da Elizabeth no jornal e a reconheceram, deram a dica para a polícia que os dois tinham tido um relacionamento antes dela morrer. Esse homem foi investigado pela polícia e eles descobriram que ele era, na verdade, uma pessoa horrorosa. Ele havia abusado da filha dele de 14 anos, e engravidado a menina, e depois ele mesmo, que era médico, tentou fazer o aborto, mas não conseguiu, não deu certo, então essa criança foi dada para adoção. Não haviam evidências concretas que ele tinha cometido esse crime da Elizabeth, só restava a polícia tentar fazê-lo confessar, mas isso dificilmente aconteceria, porque ele era extremamente rico, tinha bons advogados, ou ele se recusaria a falar, ou os advogados interviriam, dificilmente eles conseguiriam alguma coisa. Eles resolveram grampear o telefone desse homem, do George. Em fevereiro de 1950, mais de 3 anos depois da morte da Elizabeth, a polícia estava lá escutando as ligações do George e eles interceptaram ali um grito muito alto feminino, seguido de outro alguns minutos depois. Eles não haviam escutado voz de mulher ali nas conversas interceptadas em momento algum. Imediatamente a polícia foi até o local, foi até a casa dele, mas eles tiveram que ir embora, que não encontraram nada no local e ficou por isso mesmo. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles interceptaram outra ligação dele, na qual ele dizia ter coberto o rosto dela com um travesseiro, sem dizer exatamente quem. Além disso, ele também disse: mesmo que eu tivesse matado a Dália Negra, eles não podem provar. E também não podem falar com a minha secretária, já que ela está morta. A secretária dele, supostamente, teria morrido de overdose alguns dias antes, mas isso gerou muita suspeita, porque a fala dele foi muito estranha. Em abril, a polícia já havia reunido evidências o suficiente para conseguir prendê-lo, mas era tarde demais, porque quando eles foram até a casa do George, descobriram que ele tinha ido embora, que ele tinha fugido dos Estados Unidos para as Filipinas e não conseguiram efetuar essa prisão. O próprio filho do George, o Steve, falou que acha que o pai cometeu esse assassinato e diversos outros. Em novembro daquele ano, mais uma pessoa confessou o crime e já era a 27ª pessoa que dizia ter matado a Elizabeth. A história dela era um pouco diferente, era uma mulher de 30 e poucos anos, casada, com 3 filhos, e ela disse para a polícia que ela e a Elizabeth tinham um caso. Ela falou que as duas haviam se conhecido num bar 3 anos antes e na época do crime elas estariam morando juntas. A Elizabeth estava demorando muito para voltar para casa e essa mulher saiu em busca dela e a encontrou em um bar com outra mulher. Elas teriam brigado muito feio e no caminho de volta para casa ela teria esfaqueado a Elizabeth. A polícia não acreditou muito nessa versão porque não tinha sangue nenhum, no corpo, como eu disse, e se realmente ela tivesse sido esfaqueada dessa forma,
haveria algum resquício no local do crime. Porém, essa mulher deu um detalhe sobre o corpo da Elizabeth que não tinha sido divulgado para a mídia, que ninguém além de policiais sabiam. E isso imediatamente chamou a atenção deles, porque ou essa mulher conhecia quem tinha cometido o crime, ou alguém da polícia tinha vazado essa informação. Ela foi interrogada por mais um tempo, até que ela começou a chorar e admitiu que era tudo mentira, que ela não tinha matado a Elizabeth e que ela namorava uma mulher, uma policial, que contou para ela esses detalhes. O que a levou a ir lá e confessar esse crime que ela não tinha cometido foi que poucos dias antes desse crime ser noticiado, da Elizabeth ser assassinada, essa mulher havia bebido muito, apagou em casa e quando ela acordou, ela estava coberta de sangue. Ela achava que tinha matado alguém, não a Elizabeth, mas outra pessoa, e ela foi até a polícia, tentou confessar, mas os policiais não levaram ela a sério, riram da cara dela e mandaram ela embora para casa. Então ela disse que a culpa de ter feito alguma coisa, de possivelmente ter matado alguém, estava corroendo ela e ela queria pagar por isso de alguma forma. Muitas cartas continuaram chegando no departamento de polícia de todos os lugares dos Estados Unidos, de pessoas confessando ou de pessoas dizendo quem era o culpado. Dentre essas cartas tinha um desenho que parecia um pouco um retrato falado e nesse desenho estava escrito: "Assassino da Dahlia, procurem esse homem". E o mais curioso é que no desenho esse homem parecia muito com o George, o médico que tinha fugido dos Estados Unidos. Esse crime permanece sem solução até hoje. Alguns anos depois, a polícia começou a suspeitar que quem cometeu esse crime foi o assassino de Cleveland. Eu já falei sobre ele aqui no canal, mas esse assassino, a forma como ele matava as vítimas e deixava os corpos era muito similar à forma como a Elizabeth foi morta e foi encontrada. E coincidentemente, a polícia de Cleveland, alguns anos antes, tinha recebido uma carta desse suposto assassino dizendo que os crimes iam parar porque ele ia mudar para Califórnia. Esse é o caso da Dália Negra. Algumas pessoas acham que realmente tem conexão, que foi o mesmo homem que matou as pessoas em Cleveland e matou a Elizabeth, que ela seria a última vítima dele. O caso é bem famoso nos Estados Unidos, principalmente por causa da violência e da brutalidade e por não ter sido resolvido até hoje. Se vocês tiverem alguma indicação de caso ou algum tema para vídeo, por favor, comentem aqui para mim. Eu vejo vocês na próxima.